Presidente, há qualquer coisa no meu sentimento anticlerical que me faz detestar falar no público. Mas, enfim, fui instado, parece por razões de ordem técnica, e como tenho, aliás, uma grande estima pela TV Justiça, que suponho que este tem estado a fazer a cobertura, obviamente não podia ceder, além de que os pedidos do professor Jorge Bacelar Gouveia são irresistíveis, é uma das razões fundamentais porque aqui estou hoje, foi por ele me ter pedido, ainda por cima o pedido dele deixou-me muito contente. Toda a gente me diz que a prática que eu tenho de convidar pessoas para fazerem conferências 48 horas depois ou uma semana depois é completamente inadequado e, portanto, vejo que há mais quem o faça e como normalmente as pessoas que ele próprio tem a generosidade de responder a estes pedidos em cima da hora, eu não podia fazer de outra forma. De qualquer forma, para mim é sempre uma grande alegria vir à Universidade Nova e à sua Faculdade de Direito em especial. Tenho aqui muitos amigos, tenho aqui muitas pessoas que admiro profundamente e creio que esta faculdade tem contribuído para uma reflexão muito significativa e muito importante sobre o direito. Enfim, no outro dia recebi um pedido de um jornal, que aliás estimo muito, enfim, já estimei mais, mas tenho a impressão que nos tempos que correm, cada vez estimamos menos as coisas que estimávamos mais, que me pedia para indicar em 800 caracteres motivos de otimismo sobre Portugal. Não tenho muitos, mas, enfim, a forma como, numa manhã de trabalho, enfim, não somos muitos, mas apesar de tudo, trata-se de uma plateia muito ilustre, de uma plateia de pessoas muito ocupadas e que, apesar de tudo, conseguem encontrar tempo para vir discutir estes temas, para vir refletir, é seguramente um dos motivos de otimismo que eu encontro em Portugal. Porque, tirando estes de crescentemente haver umas pessoas interessadas nesta atividade subversiva de pensar, não há muito mais. Eu costumava dizer que os criadores portugueses, a música portuguesa, mas até a morte do Bernardo Sassetti aparece como completamente simbólica dos tempos horríveis que corremos. Vivemos, não corremos, não é? Embora nos queiram pôr a correr, mas isso é outra história. Bem, eu queria também, além do agradecimento ao professor Bacelar Gouveia, agradecer ao professor Rui Pinto Duarte e manifestar-lhe a honra que é para mim estar numa mesa por ele presidida. Ele disse qualquer coisa do género que os 4 oradores eram príncipes. Obviamente não o reconheço nessa categoria, mas a ele reconheço-lhe o direito de atribuir graus, mesmo quando injustos. Portanto, muito obrigado. Bom, convocaram para um tema que, se não estou em erro, é o do endividamento e da soberania, entendido, presumo, a perda de soberania. O tema, obviamente, é de total atualidade, é tanto mais quanto se alguém leu o jornal antes de vir, se ouviu a rádio ou qualquer coisa desse género, viu que, para usar a expressão do público, Portugal inicia hoje um novo teste para receber uma tranche de 4 mil milhões de euros. Ou seja, começa hoje mais uma ronda de negociações entre o governo português e a so-called Troika. E os jornais transmitem isto desta forma engraçada. Portugal iniciou hoje um novo teste para receber mais uma tranche de não sei quantos mil milhões e tal. Tudo isto entrou na normalidade, tudo isto é descrito como um fato absolutamente frequente. O António Espanha, que por acaso a única coisa que tem é que veio dar razão a algumas orientações deste governo, designadamente ao prolongamento da idade para a reforma. É verdade que ele se mantém ativíssimo, mas que os alunos da licenciatura sejam privados do brilho da exposição dele é de facto uma pena, de maneira que este discurso do António Espanha, que supõe que não tinha este objetivo, tem, digamos, essa, como é que se deve dizer, essa externalidade positiva para o governo e externalidade que nos faz lembrar a externalidade negativa para os alunos que é não poderem dispor do ensino direto dele, pelo menos os alunos do primeiro ciclo. O António Espanha, além de mais, teve a vantagem de dizer muitas coisas muito melhor do que eu poderia ter dito, mas que têm a ver, de alguma forma, com o meu tema e com as minhas preocupações destes dias, melhor dizendo. Eu bem digo isto, o púlpito para mim é uma atrapalhada. Enervo-me imenso a falar no púlpito, se estou ali, posso ir dando uns pontapés nas pessoas do lado, os pontapés não interpretem mal, mas dando umas graças mais dinâmicas. Bem,
Naturalmente, como todos estão recordados, este tema das consequências do endividamento sobre a soberania nacional é um tema clássico, é um tema muitas vezes tocado. O pensamento liberal, quando se estrutura, Adam Smith, David Hume, constroem, digamos, todo um conjunto de nuvens sombrias em torno do endividamento. E, enfim, se recordarmos alguns dos pontos que eles apontam, não deixa de ser interessante vê-los à luz daquilo que se passa hoje em dia. Em primeiro lugar, digamos, a criação de uma classe de rendeiros inertes, vivendo apenas da aplicação da dívida pública e desinteressando-se de aplicações produtivas de capital. Depois, digamos, a perda de soberania perante os estrangeiros, perante os Estados estrangeiros, perante nacionais de outros Estados. Depois, a perda de soberania perante os seus próprios súbditos. E já agora, uma coisa um pouco marginal, mas que também tem graça, que é o prolongamento das guerras, que, financiadas pelos empréstimos, tendem a prolongar-se, enquanto que, se fossem por impostos, provavelmente mais rapidamente se resolveriam. Tomemos cada um destes pontos e vejamos na sua atualidade. Bom, quanto à questão das guerras, suponho que as guerras americanas são um bom exemplo do que anteviam os liberais. Ou seja, provavelmente se as intervenções no Afeganistão, no Iraque, noutros sítios onde os Estados Unidos costumam ir passear, não fossem tão financiadas de uma forma tão generosa pela dívida pública, estas guerras não se teriam prolongado desta forma muito tempo, não teriam atingido esta dimensão. Depois, quanto à criação dos tais rendeiros, os tais prestamistas do Estado, vivendo apenas de aplicações especulativas, não sei se vivem apenas, mas vivendo basicamente de aplicações especulativas, suponho que nenhum de nós terá muitas dúvidas quanto à verificação dessa previsão. Depois, também, quanto ao limite da soberania em face do estrangeiro, enfim, comecei com a citação do público, voltarei lá, mas parece-me que é evidente que assim é. Já quanto às limitações do Estado em face dos seus próprios súbditos, as coisas são um pouco menos lineares. Em relação aos prestamistas internos, o Estado tem bastante menos respeito, pelo menos o Estado português. Basta ver a forma como o Estado português tratou os pobres dos detentores de certificados de aforro, tradicionalmente pequenas poupanças. É certo que, por uma profissão legislativa, não eram necessariamente muito pequenas poupanças, havia disso e havia umas poupanças maiores, mas o Estado, dentro daquele desrespeito pelo direito que o António Espanha também analisava, não se preocupou nada em cortar os juros dos pobres, dos detentores de certificados de aforro. Quer dizer, esses não representam um perigo, quem representa um perigo são os financeiros internacionais e, portanto, esses juros é que não é possível tocar. E esta questão eu peço desculpa, eu não queria marginalizar muito, porque, falando de soberania, eu reconheço os fortes limites à minha soberania que resultam da necessidade do Sr. Presidente impor uma ordem, uma disciplina e a vontade, digamos, popular de ter, digamos, intervenções com o tempo de todos os restantes participantes e já agora de ir almoçar a uma hora razoável. Portanto, vou tentar conter-me e não perder muitas vezes o fio da meada como estava agora a acontecer, porque perdi-me no que ia dizer. Mas, portanto, aconteceu esta coisa que foi Portugal, os certificados de aforro, na sua generalidade, foram levantados, eram considerados uma dívida cara e, portanto, o Estado português não podia pagar tanto às pequenas poupanças aplicadas em títulos de dívida pública e, portanto, passou a pagar aquela bagatela que sabemos aos financiadores externos ou aos financiadores nacionais com outra capacidade que compram títulos de dívida negociável em vez dos tais títulos, digamos, arcaicos, sem razão de ser na modernidade, que eram os certificados de aforro. Bem, este julgamento apocalíptico sobre a dívida pública não deve ser levado longe demais, não quero ser mal entendido. Designadamente, a crítica que foi feita pelo grande endividamento público inglês veio a ser reanalisada
e veio a ser fortemente contestada por alguns elementos. Enfim, tenho a maior das dificuldades em falar nisto na frente do António Espanha, mas hoje em dia é compreensível que foi a criação dos mercados de dívida pública e a contribuição que deu para o aparecimento de uma revolução financeira que permitiu a revolução industrial. Da mesma forma que foi a boa organização da dívida pública inglesa comparada com a péssima organização da dívida pública francesa que permitiu a sistemática supremacia militar inglesa em relação à francesa. Eu não entro, de fato, no anátema da dívida, limitei-me aqui a referir algumas coisas que me parecem interessantes. Acho que a dívida é um instrumento totalmente legítimo por parte dos Estados e que a reabilitação a que temos vindo a assistir da ideia que os Estados são como as famílias, não podem gastar mais do que aquilo que têm, é uma ideia totalmente errada. O Estado tem aquela capacidade, expressa de forma notável na Constituição norte-americana, de to borrow on the credit of the Union, de poder pedir emprestado com base no crédito que nós temos, com base na possibilidade que temos de vir a gerar os meios para responder a este crédito. E seguramente que em determinadas condições o endividamento é não só normal, como é útil, como é desejável. É certo, no entanto, que historicamente o endividamento trouxe problemas a muitos Estados e trouxe ao Estado português. Temos todos a ideia de como a operação de conversão da dívida do início do século XX pôs termo numa situação muito complexa da situação portuguesa. Foi importante, por exemplo, para a propaganda republicana, pelas cláusulas vexatórias que foram incluídas nesta conversão da dívida. Ainda não sabia o que era cláusula vexatória nessa altura. Por exemplo, uma das cláusulas vexatórias era a criação da Junta de Crédito Público e a sua manutenção durante 100 anos, que acabava, portanto, há poucos anos, com essa estrutura. Isso era uma cláusula já muito vexatória. As dois, enfim, são uma história um pouco mais complicada, mas na medida em que o tempo o permita, lá iremos. E depois a questão do endividamento tendeu a confundir-se com a questão da desorganização das finanças públicas. E todos sabemos como para a Primeira República foi trágica essa desorganização das finanças públicas e como, digamos, surgiram os salvadores em disputa, na formulação Armindo Monteiro e na formulação Salazar, o Armindo Monteiro mais ligado aos negócios e derrotado, digamos, na sua tentativa de ser o salvador. Isto é o Armindo Monteiro I, não é o Armindo Monteiro II, o anglófono, do qual todos temos muita simpatia, é o Armindo Monteiro I, dos anos 20, e depois o Salazar, mais ligado aos meios radicais e ao exército, como sabemos, e que vai ser o triunfador e que vai ser, digamos, ele, por ordem nas finanças e por essa via a garantir, digamos, aquilo que era entendido como a soberania em todo o seu poder. E essa soberania em todo o seu poder levou até à expressão do orgulhosamente sós. Éramos tão soberanos que não nos importávamos com nada. Isto para dizer um pouco que a questão da soberania merece sempre ser pensada a várias luzes. A soberania tem os limites que conhecemos, tem os limites que os nossos constitucionalistas, com diferentes perspectivas, mas obviamente sempre muito bem, basta ver os casos presentes de constitucionalistas nos ensinam, e, portanto, digamos, a soberania é sempre qualquer coisa que tem que ser limitada. Mas, sobretudo, nos últimos anos, e aí, digamos, não quereria voltar a anos quanto António Espanha bateu muito, houve uma erosão total da ideia de soberania em face da tal ordem neoliberal que se foi instalando. A ideia que o mercado funcionava melhor do que o soberano, a ideia de que a autorregulação funcionava melhor do que a regulação pública e assim sucessivamente. E, ao mesmo tempo, nos planos dos factos, a globalização, particularmente a globalização financeira, veio trazer um desarme daquilo que era a soberania tradicional na matéria financeira. A existência de moeda própria, de políticas económicas próprias, de políticas fiscais próprias. Isto substituído por um vazio.
ou pelas regras ditadas por tais entidades abstratas dos mercados. Neste contexto, Portugal vai ser confrontado com duas realidades. Por um lado, vai entrar na altura nas comunidades europeias, hoje na União Europeia, movimento que para a minha geração foi qualquer coisa de extremamente positivo, a ideia que aceitávamos partilhar alguma da nossa soberania no quadro de uma organização que defendia um conjunto de valores de democracia e de progresso que todos nos tínhamos batido, que não haveria mais orgulhosamente sós, mas depois Portugal foi acompanhando a evolução, permitam-me que diga assim, perversa das comunidades europeias e, sobretudo, a passagem para a União Económica e Monetária. Todos serão recordados que a ideia da União Económica e Monetária esteve sempre um pouco presente na integração económica. Havia uma velha frase do Jacques Rueff, que era a Europa ou se fará por moeda ou não se fará. Afinal, provavelmente, a moeda, em vez de fazer a Europa, vai a desfazer. É aquilo que, digamos, se pode hoje em dia colocar como possibilidade bastante razoável. E nós aceitamos entrar na União Económica e Monetária, aceitando ao mesmo tempo ceder a nossa soberania monetária, deixar de ter uma moeda própria, deixar de ter a capacidade de utilização dos instrumentos cambiais e, digamos, aparentemente as coisas ficavam por aí. Depois, em cima disso, havia outra coisa que vinha um pouco na sombra e que os nossos dias mostram a importância real que tinha, que era a questão da impossibilidade de financiamento público, de financiamento por parte do Banco Central, primeiro ainda do Banco de Portugal e depois do Banco Central Europeu ao Estado português. Portanto, tínhamos no plano financeiro já estas limitações. Mas dizia-se, de qualquer forma, a política económica continua a ser do Estado, a política de finanças públicas, a política fiscal, a política de despesa pública, tudo isso continua a ser do Estado. Ora bem, o que é que a União Económica e Monetária vem mostrar? Que, infelizmente, isso não era verdade. A política económica foi sendo esmagada, já vinha sendo de trás, com as regras de concorrência, com muitas das regras da Constituição Económica Europeia, e depois a política financeira por um conjunto de medidas que foram sendo tomadas e que tiveram, digamos, o seu expoente mais visível, mais espetacular, naquele tratado que Portugal foi o primeiro país a ratificar, ou seja, o Tratado Intergovernamental, alguém se lembra de nome? Mas sabe, eu só me lembro do nome de um manifesto que promovi com outros colegas, chamado Um Tratado que Não Serve à Europa. Mas, portanto, aquele tal tratado para criar o chamado Compacto Fiscal, em que os Estados abdicam de quaisquer poderes na área fiscal, em que toda a tradição secular de poder, de concentração de poder nos parlamentos é totalmente esvaziada. Enfim, o António Espanha explica bem o que é o direito hoje em dia e o que é esta repartição de poderes para os defensores daquilo em que estamos metidos, digamos assim. E, portanto, digamos, a simples entrada de Portugal na União Económica e Monetária e a evolução que se deu no quadro da União Económica e Monetária, evolução que, note-se, é uma evolução um pouco à margem daquilo que, em certo sentido, é a Constituição, forçando aqui muito a palavra da própria União Europeia. Ou seja, muito à margem do Tratado da União Europeia, do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quando o Tratado de Lisboa, que ainda hoje estou à espera que alguém me explique, talvez o professor Nuno Pissarra tenha essa capacidade, qual foi a grande utilidade e o grande motivo de satisfação que tivemos em ter o Tratado de Lisboa. Enfim, é tanto simpático ter o nome Lisboa em qualquer sítio, mas quando é para ficar associado a um documento daqueles, bem, meu Deus, não foi assim tão... não me lembro da palavra que o outro disse. E, portanto, digamos, temos o Tratado de Lisboa, que foi, como sabem, em vésperas da crise, e esse tratado deu-se ao luxo, pura e simplesmente, de não tratar da matéria da União Económica e Monetária, o que significou duas coisas, que continuou à margem do tratado, chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, por ironia, seguramente. O Pacto de Estabilidade continuou à margem do tratado, e o tratado não tomou qualquer medida que
que pudesse facilitar o combate à crise económica. Bom, e portanto, se a nossa presença no seio da União Monetária já era bastante complicada do ponto de vista da cedência da nossa soberania, a circunstância de termos tido que recorrer à assistência externa, essa foi, obviamente, dramática. Todos se lembram daquele memorando assinado há um ano, passou agora há pouco tempo, suponho, um ano, por acaso, enfim, suponho que só não foi feriado, porque os feriados passaram a ser prescritos, mas podiam ter trocado o Dia da República, ou 1º de dezembro, pelo Dia da Troika, e, portanto, digamos, foi assinado pelo Governo e pelo Partido de Oposição, aquela originalidade total, um acordo que previa um conjunto de medidas, a maior parte das quais eram da competência da Assembleia da República, mas, enfim, coisas sem importância, formalidades que não têm nada a ver com o estado de exceção, que esse é verdadeiramente, como é que é, a salvação nacional é verdadeiramente a única Constituição que temos hoje em dia. E, portanto, passamos a ter uma situação em que a nossa soberania vai ser atacada pelos mecanismos jurídicos desenvolvidos no quadro da União Económica e Monetária e, para além do tal Tratado Intergovernamental, que agora temos todos a esperança que o Sr. Hollande consiga complicar um bocado, embora, digamos, recentemente o Primeiro-Ministro português tenha comunicado na sequência no encontro com o Sr. Hollande, digamos, aquilo que ele traduziu do encontro do Sr. Hollande, é que o Sr. Hollande tinha convergido com ele na necessidade de austeridade e de equilíbrio das contas públicas. Portanto, esperamos que tenha divergido noutras coisas e que, portanto, se continue a bater por aquilo que é uma das grandes promessas da eleição dele, ou seja, a prioridade ao crescimento. Mas, entretanto, temos esta situação em que Portugal está obrigado por este conjunto de instrumentos jurídicos, de juridicidade duvidosa, particularmente por uns que ninguém deu muito por ele, que é o chamado Pacto Euro Plus, que é um conjunto de medidas totalmente destruidor de qualquer soberania na área económica e monetária e que, no fundo, este tratado intergovernamental se limitou a confirmar e a refazer. E, portanto, neste contexto, o que é que nos espera, o que é que se passa? Nada assim de muito feliz, como sabemos. Bom, primeiro, a degradação da ideia da Europa é qualquer coisa de muito deprimente, se quiserem para mim. Já falei do entusiasmo da minha geração, da minha geração europeia. Eu próprio, enfim, aí no dia 9 celebrou-se o Dia da Europa. O Dia da Europa normalmente é celebrado com uns acontecimentos mais ou menos protocolares, uns cocktails e tal, e eu achei que tínhamos que evocar realmente a Europa, pela qual vale a pena batermos. E fiz uma jornada, no meu tempo disse uma jornada de luta, hoje estas frases já estão mais gastas, fiz uma jornada por uma Europa justa, unida, solidária, feliz. Então, durante o dia, debati o programa Erasmus, que acho uma grande realização da Europa enquanto projeto de integração, de abertura das mentalidades, etc. O asilo, reunindo exilados portugueses antes de 25 de Abril nos países europeus e atuais refugiados portugueses e atuais refugiados em Portugal e mais algumas pessoas que conhecem os mecanismos de direito de asilo. E à noite fiz um concerto chamado Por uma Europa Feliz. Um concerto magnífico, posso dizer isto, o magnífico não esteve em mim, teve uns grandes artistas que lá passaram, particularmente a Cristina Branco e o Camané. Todos unidos numa ideia, é possível construir uma Europa melhor. Nos Founding Fathers da Europa, no projeto inicial da Europa, há imensas ideias positivas. Embora já estejam por lá algumas coisas, por exemplo, uma das grandes referências morais da política francesa do século XX, Pierre Mendès France intuiu ao votar contra a adesão da França à Comunidade Económica Europeia, dizendo qualquer coisa como isto: o abandono de uma democracia pode assumir duas formas. O recurso a uma ditadura interna, entregando todo o poder a um homem providencial, ou a delegação de tais poderes a uma autoridade externa, que, em nome da técnica, exerce realmente o poder político, já que, com o pretexto de uma economia saudável, facilmente se chega a ditar uma política monetária, fiscal, social, finalmente uma política, no sentido mais amplo da palavra,
nacional e internacional. Se a França está pronta para fazer a sua recuperação no quadro de uma cooperação fraterna com outros países europeus, não admitirá que as formas e meios de a recuperar sejam impostas de fora, mesmo que sob o pretexto de mecanismos automáticos. Extraordinário. Este texto foi escrito há mais de 50 anos. Não é? Pensar a lucidez extrema do Mendes de França. Mas, portanto, a ideia de integração europeia tinha, obviamente, coisas muito apreciáveis, mas causou um movimento de rejeição de tudo o que fosse entregas excessivas de soberania. E, portanto, formalmente, os Estados mantinham a soberania. Só que não perceberam que, aos poucos, uma entidade, a Comissão Europeia, sem qualquer legitimação democrática, passava a decidir a nossa vida, totalmente, incluindo o tamanho das peras, as qualidades dos tomates, das maçãs e outras coisas assim. E outras mais graves. Se fosse essas, ainda poderíamos razoavelmente com elas. E surgiram, digamos, umas correntes bastante minoritárias de eurocépticos, que têm uma expressão em Portugal, por exemplo, no professor Raul Sá de Fernandes, a dizer que a União Europeia parecia cada vez mais a antiga União Soviética e que, de alguma forma, a União Económica e Monetária começava a ser uma espécie de não sei se se lembram, aquela organização que a União Soviética criou para fazer face, digamos, à União, às comunidades europeias. E, de facto, a ideia, citar aqui a União Soviética, não é de todo em todo má ideia, porque todos estão lembrados daquela doutrina Brezhnev da soberania limitada. Ora bem, eu interrogo se aquilo que a Comissão, que a União Europeia hoje em dia faz, não é, em larga medida, essa apologia da soberania limitada. E há pouco eu dizia que era muito maçador ser dirigido por um órgão sem legitimidade democrática como era a Comissão, mas aquilo que todos sabem se verificou nos últimos tempos é que nem sequer já a Comissão dirige coisa nenhuma. O que dirigem são os políticos de uns Estados que foram democraticamente eleitos, é certo, mas que não foram eleitos por mim, nem, suponho, por nenhum dos presentes aqui. E, no entanto, são eles que decidem totalmente a nossa vida. E depois, digamos, essa afirmação desse poder foi feita com o recurso àquilo que se tem designado pela economia do medo. É engraçado, um economista muito conhecido, Jean-Paul Fitoussi, permitam que o cite rapidamente, tem uma alegoria em que a crise diz aos derrotados: lamentamos sinceramente o destino que tiveram, mas as leis da economia são impiedosas e é preciso que vocês se adaptem a elas, reduzindo as proteções que têm. Se quereis enriquecer, deveis aceitar previamente uma maior precariedade. É este o caminho que vos fará encontrar o futuro. É curioso que isto que no Jean-Paul Fitoussi é uma alegoria poderia ser lido como um discurso de qualquer membro de alguns governos da União Europeia hoje em dia. Já foi aqui recordada a abertura de oportunidades pelo desemprego, pelo António Espanha. Não foi o António Espanha que abriu as oportunidades pelo desemprego, foi ele que recordou a frase que lá está. E, portanto, instalamos aqui uma economia do medo. Como disse um cartunista espanhol, para tranquilizar os mercados, assustamos as populações e, portanto, tem vivido toda a gente debaixo de um terror crítico que não nos deixa pensar, que não nos deixa refletir, que não nos deixa procurar alternativa. Mas o problema é que, se calhar, além da economia do medo, temos também a política do medo. Voltamos mais uma vez à questão da União Europeia e da democracia. Os acontecimentos sucedem-se de uma forma tão veloz que, por vezes, nos esquecemos que a União Europeia derrubou um primeiro-ministro grego que teve a veleidade de querer fazer um referendo na altura e enviou um tecnocrata para o seu lugar. Na Itália, destruiu o genericamente odiado, suponho, nesta sala, e por mim também, Berlusconi, mas político legitimado democraticamente, por um excelente professor de economia, por quem não posso ter mais admiração, mas que não é um político legitimado democraticamente. Sabemos também que o tiro saiu um pouco
falhado, nesse caso, a Alemanha, que Mário Monti era um espírito demasiado livre para cumprir a missão que pensaram atribuir, mas foi assim. E agora tivemos a experiência também da Sra. Merkel de falar ao presidente grego, que resolveu praticar a transparência e explicar que não teve nada a mandar fazer um referendo sobre o euro no dia das eleições, e a pressão enorme que está a ser feita, pressão para não usar a palavra mais adequada, que é de chantagem, que está a ser feita sobre o eleitorado grego e sobre o eleitorado irlandês chamado ao referendo, é verdadeiramente qualquer coisa de... não tenho palavras. Enfim, classificamos como quisermos. Portanto, os gregos são avisados de todas as formas e feitios que, se tiverem qualquer probabilidade de votar em forças heterodoxas, terão um destino triste. Os irlandeses são avisados que, se votarem não no referendo, não vai haver mais dinheiro. A nós ninguém nos avisa de nada, porque não é preciso, não temos qualquer ideia perigosa da cabeça. E, pelo contrário, li ontem mesmo no jornal que, numa das últimas reuniões, Portugal e a Irlanda foram dos países mais indignados contra a Grécia e contra a pouca vergonha que os gregos julgam que podem fazer. Os gregos são horríveis. Felizmente não temos nada a ver com eles são os trapalhões, nós nada. E, portanto, vamos assim num mundo esquisito. Este mundo está perigoso. Está tão perigoso que o engenheiro Jardim Gonçalves até já deu ontem uma entrevista a um jornal em que disse: estou assustado, não foi para isto que aconteceu o 25 de Abril. Começamos, de facto, a ter os tais motivos de otimismo em 700 caracteres ou 800 caracteres. Eu, por acaso, até a minha primeira leitura foi que não foi para isto que fizemos o 25 de Abril. Não é realmente isto, não foi para isto que aconteceu o 25 de Abril. E, portanto, chegamos a uma situação em que tudo o que dissermos pode estar ultrapassado para a semana que vem, não é? Entretanto, surgiu aquela frase nova, muito engraçada, que é o Grexit, para a mais possível saída da Grécia do euro. Como as pessoas criativas se entretêm com essas coisas, o Deutsche Bank hoje descobriu um novo nome para a moeda grega, que vai ser o euro. Portanto, não voltam ao dracma, passam para um euro ligeiramente diferente, que é o euro. Chipre também agora parece que também vai a seguir ao Brexit, e portanto vamos limpando isto até onde não se sabe. O que é curioso, portanto, é que temos uma situação em que, por um lado, a soberania nacional desapareceu e em que não se afirmou uma soberania supranacional, mas afirmaram-se esses instrumentos de intervenção de terror, estes instrumentos de utilização da economia do medo e da política. E se calhar a consequência disto é que mesmo aqueles de nós que não éramos muito dados a grandes discursos soberanistas, grandes discursos de orgulhosamente sós, para chamar a coisa pela caricatura, começamos a ter saudades do momento em que havia alguma soberania e em que havia alguma autoridade capaz de ditar regras aos mercados. Provavelmente essa autoridade já não pode ser uma autoridade nacional, mas então façamos uma autoridade supranacional, mas uma autoridade supranacional sem um impacto democrático que legitime essa soberania. E, sobretudo, que não continue a ser muito frequente este tipo de coisas. O Economist, como sabem, tem estas fantásticas capas. Estas fantásticas de imaginação, de qualidade, não estou a ironizar, mas esta do Rather Dangerous Monsieur Hollande é verdadeiramente qualquer coisa. Quando até o Sr. Hollande já é muito perigoso para o Economist, com que é que andamos a brincar. Desculpem o tom caótico que isto teve, mas suponho que corresponde ao caos em que estamos mergulhados. Não fui capaz de dar melhor ordem às minhas palavras. Muito obrigado. Vou poder alongar muito, não é? Até nem sei como é que o Sr. Presidente ainda não me fez nenhum sinal. Eu já esteve, não é? Liberal, vetro ou liberal? Liberal, vetro. Liberal, vetro.
como é que ainda não tive um sinal desse tipo, mas o que é que eu quero dizer? Quer dizer que esta proposta mostra bem, portanto, quanto a crise, aonde a crise chegou e quanto à inconsequência, no fundo, dos próprios Estados-membros perante decisões tão fundamentais como tomaram no espaço de liberdade, segurança e justiça e também na União Económica e Monetária. É porque realmente esta hipótese, portanto, a hipótese de, bom, a União fez o que podia fazer, mas mesmo assim o Estado não vai lá, então fique estigmatizado, não é? E fique isolado através da reposição dos controlos nas suas fronteiras comuns. Ora, parece que de facto chegar a uma situação destas é a prova de que alguma coisa falhou rotundamente a nível da própria União Europeia. A União Europeia não conseguiu, em concertação com esse Estado e com os restantes, fazer com que as coisas se processem normalmente no seu interior, então parece-me que há aqui uma grande falha e nós já estamos a ver com relativa facilidade se esta proposta efetivamente for aprovada, portanto, a possibilidade de alguns Estados ficarem ostracizados perante outros através da reposição dos controles de pessoas nas fronteiras internas, pois serão seguramente aqueles Estados que mais sofrem pressões imigratórias, não é? A ficarem sob esta alçada e, portanto, daqui pode sair mais um elemento de desvantagem justamente para os Estados do Sul da União Europeia. A outra proposta que está em discussão neste contexto é uma proposta muito interessante e que mostra como, primeiro mostra como tudo isto realmente provoca sérias crises de identidade aos Estados-membros, o espaço de liberdade, segurança e justiça, e mostra como, às vezes, a discussão deixa de ser uma discussão racional, jurídica, para se tornar uma discussão político-emocional, digamos assim, muito fortemente. Qual é a proposta que está aqui em causa? É a proposta, no fundo, de que, quando em situações previsíveis é de encarar a reposição do controle de pessoas nas fronteiras de um Estado-membro, porque nele se vai realizar uma cimeira internacional de grande impacto, porque nele se vai realizar um evento desportivo ou artístico de grande impacto, que provoca, portanto, um grande fluxo transfronteiriço. Portanto, tem havido uma prática de, transitoriamente, esse Estado-membro repor, não é fechar as suas fronteiras, é repor o controle nas suas fronteiras internas. Aconteceu, por exemplo, com o euro em Portugal em 2004. Portanto, há umas práticas recorrentes nessa matéria. Portanto, esta é uma das razões que tem levado à reposição dos controles de pessoas nas fronteiras e, de facto, a decisão, em última análise, tem sido de cada Estado-membro, embora muitíssimo enquadrada pela legislação aplicável e, designadamente, pelo Código das Fronteiras Schengen, que é, portanto, a legislação mais relevante na matéria. Por outro lado, também se percebe bem que, no fundo, cada decisão de reposição dos controles de pessoas tem um maior impacto na própria liberdade de circulação a nível da União Europeia e, no fundo, deve ser tomada em condições de execução uniformes. Porque o que realmente hoje, perante o quadro jurídico da União Europeia, aquilo que está em causa quando há uma decisão de repor transitoriamente os controles de pessoas numa determinada fronteira interna da União Europeia, isto é um típico ato de execução de atos juridicamente vinculativos da União Europeia e, designadamente, o Código das Fronteiras da União Europeia. Portanto, teoricamente, faria algum sentido que, por tudo isso, este tipo de decisões, e tendo em conta a forma como elas já estão enquadradas, pudesse, no fundo, passar
para uma situação em que a Comissão Europeia tivesse aqui, para estas decisões transitórias de posição das fronteiras, uma palavra decisiva. Mas a própria Comissão Europeia teve o cuidado de explicar que se a competência para este tipo de decisões, em nome da necessidade de elas serem tomadas em condições uniformes, passar para ela vai exercer essa competência no quadro da comitologia, da famosa comitologia, e vai também exercê-la através de um processo que é um processo de exame, e cito o próprio regulamento número 182 de 2011, onde se lê que este procedimento deve assegurar que os atos de execução não possam ser adotados pela Comissão se não estiverem conformes ao parecer do Comitê, onde estão os representantes dos Estados-membros, salvo em circunstâncias muito especiais, e que o procedimento de exame, este procedimento de comitologia, que seria aquele em que a Comissão tomaria decisões de posição dos controles das fronteiras, deverá permitir à Comissão rever o projeto de ato de execução, caso o Comitê não dê parecer. Portanto, de facto, aquilo que a Comissão propõe é um regime em que os Estados-membros, no seu conjunto, em nome da soberania partilhada, continuam a ter uma palavra decisiva. No fundo, os Estados-membros condicionam, em termos determinantes, a decisão da Comissão nesta matéria. Como é que os Estados-membros reagiram? Reagiram emocionalmente, e houve vários episódios até curiosos, designadamente uma manifestação recente do eixo franco-alemão, será que ele ainda existe? Não sei, não é? Mas pelo menos para este efeito enviou ao Conselho de Jai de 26 e 27 de abril uma carta, portanto, dizendo que esta proposta, nem pensar, invocando argumentos como o argumento da subsidiariedade e o argumento do artigo 72 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, onde se diz que nada no regime do espaço de liberdade, segurança e justiça, e cito, prejudica o exercício das responsabilidades que incumbem aos Estados-membros em matéria de manutenção da ordem pública e de garantia da segurança interna. Creio que este argumento, por um lado, prova demais. Este argumento, aquilo que habilita os Estados-membros a fazer, é muito mais do que a decisão de reporem os controlos nas suas fronteiras internas, e não prejudica, portanto, a possibilidade de esse tipo de decisões ser tomada a nível da União Europeia, precisamente em nome do princípio da subsidiariedade, tendo em conta o impacto que este tipo de decisões tem no espaço de liberdade, segurança e justiça, o tipo de impacto que este tipo de decisões tem no valor essencial da União, que é a liberdade de circulação de pessoas, então justificar-se-á que este tipo de decisões seja tomada em condições tão uniformes quanto possível e, portanto, seja tomada a nível da União Europeia, que é precisamente ela própria encarregada pelo Tratado de implementar uma política de fronteiras com estas características. Portanto, tanto o argumento do artigo 72 como o argumento da subsidiariedade foram invocados de um modo tão emocional. O próprio Parlamento português se pronunciou no sentido que a ideia de não ser o Estado português em determinadas circunstâncias o único responsável por uma decisão desse tipo também viola o princípio da subsidiariedade. Não creio que resistam a uma análise serena e racional, jurídica, como normalmente deveriam ser as reflexões jurídicas, mas também não têm ilusões. De facto,
será uma batalha perdida nesta fase, ou menos, da evolução da União Europeia, pensar que este tipo de decisões tão emblemáticas para a própria União Europeia, como sejam as derrogações, a garantia da liberdade de circulação de pessoas e, portanto, a restrição a derrogações deste tipo, como digo, creio que será justamente pela resistência dos Estados-membros, que foi mostrada desta forma muito forte, portanto, não tem viabilidade. E, portanto, creio que, desse ponto de vista, é uma batalha perdida insistir nesta proposta da Comissão. Mas isto, e com isto termino, só mostra, também por esta via, o quanto realmente o espaço de liberdade, segurança e justiça, tendo em conta as implicações que tem na identidade e na autocompreensão dos Estados-membros como Estados soberanos, e que, de alguma forma, até se pode dizer que mas é um pouco o segredo da União Europeia, no fundo, como alguém disse, é a partilha de soberania, e soberania até em domínios essenciais, embora os Estados-membros, para determinados efeitos, continuem a ser Estados soberanos, designadamente a sua qualidade de sujeitos de direito internacional, por exemplo, e continuem a autocompreender-se como Estados soberanos. Mas termino justamente aqui. Portanto, isto mostra o quanto o objetivo do espaço de liberdade, segurança e justiça, porventura mais ainda do que a própria União Económica e Monetária, é de molde a provocar crises de identidade fortíssimas nos Estados-membros, porque realmente ele bulga profundamente com o paradigma hobbesiano e westphaliano, que ainda continua a ser o que, pelo menos historicamente, é característico desses Estados-membros. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Comissário. Eu só fiquei preocupado se a posição dos controles pode visar que as populações dos Estados do Sul não saiam de lá. Mas a minha pergunta é reta. Não tanto. E seguindo o previsto, dou a palavra ao Sr. Comissário. Bom dia de novo, agora já boa tarde. E aqui ressurge numa outra veste agora de também interveniente. Já agora também gostaria de dizer alguma coisa sobre este tema e não apenas limitar-me a ser o organizador deste colóquio. Até porque este tema do direito e a crise, ou talvez na minha perspectiva, do direito constitucional da crise, ocupou-me durante, imaginem, uns quantos anos, quando tive a ocasião de fazer a minha tese de doutoramento, que defendi em 1999. Eu, na altura, publiquei a tese, logo a seguir, até trago aqui o primeiro volume, e realmente fico feliz com esta crise, porque de repente este livro, que não teve, que não teve qualquer venda, ou foram poucos os livros vendidos, de repente vejo aqui uma oportunidade de vender uns quantos exemplares destes dois volumes, do Estado de Exceção no Direito Constitucional. Portanto, bendita a crise deste ponto de vista para tentar vender mais uns quantos exemplares. Enfim, estou aqui a brincar, mas de facto isto é um tema apaixonante. Muitos anos eu me dediquei ao Direito Constitucional da crise, ao Direito Constitucional de Exceção, e isso tem de facto, na teoria, na dogmática, na história do Direito Constitucional, enfim, um longo caminho. Aliás, o professor Espanha também se referiu, aliás, um dos autores que mais estudou numa perspectiva específica foi Carlos Schmitt, anunciar o livro que ele publicaria sobre a ditadura, e de facto é um tema apaixonante, é um tema central do direito constitucional, da teoria do direito constitucional, da dogmática do direito constitucional. E portanto, enfim, por esses mares naveguei durante alguns anos, quando tive a ocasião de defender essa tese doutoramento. Aliás, foi a primeira tese em direito público defendida aqui nesta faculdade. Também agora estou a recordar-me desse pormenor também que faz parte da história desta jovem faculdade de Direito. E de facto, o Estado de Exceção tem características muito particulares, porque, em primeiro lugar,
assenta numa lógica de radical modificação da ordem constitucional. Portanto, há uma transformação radical da ordem constitucional, mas com um propósito específico, que é mudar tudo para preservar essa mesma ordem constitucional. Portanto, há um elemento material, associa-se a um elemento funcional, numa relação causa e efeito, por causa de uma crise, por causa de uma anormalidade, por causa de uma situação de exceção, muda-se a ordem constitucional com o objetivo de se repor exatamente essa ordem constitucional ou de aguentar no futuro a sobrevivência dessa mesma ordem constitucional. Costuma-se dizer que em tempo de guerra não se limpa armas. É esta a ideia do estado de exceção. Mas, uma particularidade ainda, tem de ser uma exceção temporária. O estado de exceção só pode existir numa lógica de radical modificação da ordem constitucional, sempre numa lógica temporária. Porque se essa modificação, sendo radical, ainda que tenha o objetivo de permitir no futuro a reposição da ordem constitucional, se essa modificação não for temporária, essa alteração significará sempre não uma vicissitude constitucional legítima, mas uma ruptura da ordem constitucional e a transformação da ordem constitucional num contexto em que ela seja entendida de Estado de Direito Democrático para uma situação de Estado de exceção totalitária ou de ruptura da própria ordem constitucional. Portanto, este é o conceito, a essência do Estado de exceção, que tem também depois as suas regras estabelecidas em cada uma das Constituições. Mas, se há desafio importante nesta matéria, é o desafio do Estado de Direito Democrático. Nós hoje vivemos num paradigma de constitucionalismo liberal e social, nestes 200 anos, na idade contemporânea em que nos encontramos, e, de facto, o constitucionalismo, para além de tudo aquilo que teve de mudança, de reconfiguração do poder e do Estado, sabemos bem, a Constituição escrita, a proclamação de direitos fundamentais, a separação de poderes, a separação do Estado do fenómeno religioso, essas várias características do constitucionalismo, ainda com modulações e subfases dentro do Estado constitucional, sobretudo entre a fase do Estado liberal e a fase do Estado social. Há quem fala hoje num Estado pós-social, ou pós-moderno, ou pós-contemporâneo, mas no meio de todas essas características, o que fica essencialmente do constitucionalismo é a ideia da limitação do poder e a ideia de que a ordem constitucional, é a Constituição que deve reger o poder, que deve domesticar o poder. O poder, podemos pensar que é uma fera selvagem, mas temos aí a Constituição, a domadora dessa fera, que consegue, enfim, em muitas ocasiões, às vezes nem sempre, domesticar essa fera e colocar essa fera na jaula. Jaula que contém a liberdade selvagem, que assim fica reduzida, dessa mesma fera. Portanto, essa é a essência do constitucionalismo, a essência da limitação do poder através da ideia de Estado de Direito, que depois é muitas vezes, enfim, é explicitado em vários subprincípios. Até se fala que o Estado de Direito é um superprincípio do qual depois se desfibram muitos subprincípios de âmbito mais restrito, mas na verdade essa é a essência do Estado de Direito, a essência da limitação substancial e racional do próprio poder. Gosto sempre de citar uma classificação de constituições de um autor alemão, enfim, muito posterior a Carl Schmitt e muito diferente no seu modo de ver o direito, Karl Loewenstein, na sua teoria da Constituição, que, enfim, oferece uma classificação muito interessante de Constituição, comparando a força e a eficácia da Constituição em relação à realidade constitucional. E Karl Loewenstein distingue entre as Constituições normativas, nominais e semânticas. A Constituição normativa é aquela Constituição que consegue domesticar a realidade constitucional, consegue conter o poder. A Constituição nominal é aquela que ainda quer ter essa vontade, mas não consegue. A Constituição semântica é em si mesma a perversão da Constituição e da função constitucional, porque o texto constitucional deixa de limitar o poder e passa a estar ao serviço de um poder despótico ou ditatorial ou totalitário. E, portanto, o verdadeiro constitucionalismo, em qualquer circunstância, corresponde sempre a uma Constituição normativa, que dirige, regula e limita a própria realidade constitucional. E isto tem que ver também com o título desta minha pequena reflexão. Julgo que devemos sempre lutar no sentido de haver uma Constituição da crise e não uma crise da Constituição. A crise é inevitável, a crise corresponde e obriga a uma mudança das regras aplicáveis, devemos aceitar isso.
Se uma Constituição não fosse sensível à crise, essa Constituição deixaria de se aplicar, seria uma inutilidade, porque estaria fora da realidade, estaria deslocada da realidade, mas uma coisa é concebermos uma Constituição até certo ponto alternativa, embora essa palavra seja perigosa, da Constituição da normalidade, isto é, olhar para a Constituição e perceber que ela tem regras que só se aplicam num contexto de crise, isso é legítimo. O que não é legítimo é nós enfrentarmos uma crise em que não haja sequer Constituição. E, portanto, não haver uma Constituição da crise, mas haver uma crise da própria Constituição. Isso é que é profundamente ilegítimo e, às vezes, é isso que eu presinto aqui e acolá no discurso político, no discurso económico e até no próprio discurso jurídico. Bom, mas, voltando aqui ao estado de exceção, qual é o grande problema do estado de exceção? Até os autores referem a ideia de, digamos, do paradoxo do estado de exceção. Ou das opções dilemáticas do estado de exceção. É que o estado de exceção tem que obedecer a dois princípios orientadores que entre si são profundamente antagónicos. Porque o estado de exceção, significando a mudança da ordem constitucional para superar uma crise temporária, tem de ser eficiente, ou seja, tem de pressupor uma mudança radical dessa ordem constitucional. É preciso mesmo suspender direitos. É preciso mesmo concentrar poderes. Isso deve ser aceito em certas circunstâncias de crise. Por exemplo, nas crises político-militares. Sabemos que quando há um golpe de Estado pode haver suspensão de direitos. Pode haver concentração de poder em alguma instituição mais eficaz para combater essa crise, para que depois, mais tarde, se possa regressar à normalidade constitucional e regressar à constituição da normalidade. Mas, temporariamente, podemos ter uma constituição de crise, uma constituição excepcionada ou regras particulares. Esta é uma primeira linha. O estado de exceção tem que ser eficiente. Se não for eficiente, não serve para nada. É uma inutilidade. Mas não pode ser tão eficiente que se desprenda do seu fundamento de legitimidade. Quer seja uma legitimidade jurídica, quer seja uma legitimidade política. E, portanto, um estado de exceção não pode ser um espaço de não-direito, ou um espaço ajurídico, ou um espaço em que certos princípios essenciais, ainda assim, devam ser aplicados, porque o estado de exceção pode excepcionar muita coisa, mas não pode excepcionar certos princípios fundamentais do direito. E, portanto, qualquer estado de exceção tem que ter um limite da normatividade. Não pode ser um estado de exceção desnormativo ou anormativo. Deve estar preso, ainda que por relações mínimas, a um fundamento de legitimidade, a um fundamento de legitimidade política e legitimidade jurídica. Portanto, o estado de exceção vive esta vida complicada de ter de ser eficiente, porque tem que ter capacidade de agir, porque senão não resolve o problema da crise, mas também tem de ser normativo, tem de estar limitado pelo direito e pelos seus valores essenciais. E, portanto, a Constituição não deve nunca deixar de reger, de orientar uma situação de crise que se coloque num plano temporal limitado, mas ainda assim manter o controle normativo através dos seus valores no estado de exceção. E este dilema, ou este equilíbrio instável, foi sempre a questão que acompanhou o estado de exceção desde sempre na sua história. A história é longa, já aqui foi dito. Curiosamente, no tempo do direito romano, até havia um princípio geral, acho que o professor Espanha já invocou e o professor Paz Ferreira, que era o princípio da salus publica suprema lex. A salvação do Estado, a salvação da coisa pública, da República, no certo sentido, justificava tudo. Tudo era possível para salvar o Estado. Este princípio é perigosíssimo, porque normalmente este princípio, quando era aplicado, não tinha como resultado a salvação do Estado, mas tinha como resultado a perpetuação de regimes políticos e de ditadores. Este é que é o grande problema de um princípio formulado com este elevado grau de abstração e sem ser um princípio regulamentado. Embora no caso do direito romano, é curioso, no tempo da República, também referi isso na minha dissertação de doutoramento, dou por mim agora a reler esse texto, mas a República Romana tinha regras específicas sobre a ditadura. Como sabem, a República Romana tinha 12 magistraturas e, curiosamente, o direito público romano republicano, que é muito curioso, realmente os romanos foram geniais nesse aspecto, previa a distinção entre a normalidade e a exceção. E, portanto, nas magistraturas romanas, normalmente uma duração de um ano, eram magistraturas colegiais, duplas, mas se havia uma crise que punha em causa a salvação pública, era possível nomear um ditador que agia sozinho, sem intercessio, e agia não por um ano, mas por 6 meses.
embora com mais poder, porque ficava liberto de controlos da própria interseção e também de controlos de outros órgãos. E, portanto, o próprio direito romano, embora se formulasse esse princípio, que depois mais tarde foi desenvolvido pelo tempo do Império, mas o próprio direito romano, no tempo da República, portanto, na segunda fase do regime político do Estado romano, já previa, enfim, com algum grau de sofisticação, temos que pensar que isto foi há 2000 anos atrás, há algum grau de sofisticação, a ideia da distinção entre um regime da normalidade, uma constituição de normalidade e uma constituição de crise, permitindo a formulação dessa categoria do ditador, o dito dictator romano. Bom, mais tarde, este assunto foi sempre retomado, enfim, o direito medieval também o referiu, mas até hoje a luta é sempre essa, é da incorporação constitucional do estado de exceção, isto é, introduzi-lo na ordem constitucional, mas sempre com esta preocupação de lhe dar força, de lhe dar capacidade de intervenção, portanto ser efetivo, tal princípio da eficiência, ou a tal ideia de eficiência, mas com limites, com alguns limites, não muitos, porque senão não serve para nada. Mas também, se não tem nenhum limites, o uso do mecanismo redunda numa ditadura, numa ruptura da ordem constitucional. E o que se pretende é, evidentemente, a manutenção e a sobrevivência da ordem constitucional estabelecida, enfim, no pressuposto de uma ordem constitucional de Estado de Direito democrático. Mas, só para ter ideia do que é curioso nisto tudo, recordo também uma figura histórica, também de um gênio político um pouco malandro, que foi Napoleão Bonaparte, como sabem, que governou a Europa em 15 anos, mas que tem precisamente a ver com esta questão da procura de um equilíbrio entre a eficiência e a normatividade. Claro que com Napoleão, como calculo, não havia nenhuma normatividade, havia só eficiência. Eu recordo num mecanismo de exceção que ele criou na primeira Constituição Napoleónica de 1799, em que a certa altura, no artigo 92, estava escrito o seguinte: em caso de revolta armada ou de perturbações que ameacem a segurança do Estado, a lei poderá suspender nos lugares e pelo tempo por ela determinados o império da Constituição. Ora, aqui está o exemplo de que isto não era possível num Estado de Direito Democrático, porque no Estado de Direito Democrático a Constituição não pode ser suspensa na sua globalidade, porque se ela é totalmente suspensa, não fica nada da ordem constitucional da normalidade. E para que haja um Estado de exceção em Estado de Direito, alguma coisa da ordem constitucional da normalidade tem que subsistir. E, portanto, não pode ser um esvaziamento completo da ordem constitucional. Portanto, mas as figuras napoleónicas, depois repetida na segunda Constituição de 1802, até uma mais alargado, estabelece esta ideia, que é uma ideia, digamos, ilegítima, enfim, na teoria de uma exceção em Estado de Direito Democrático, da suspensão total da Constituição. Bom, mas agora, a questão concreta que se coloca hoje é esta. Perante a crise económica que nós vivemos, e em Portugal este assunto até já tem sido referido, há algum estado de exceção económico que possa permitir a suspensão de direitos económicos. Estou falando agora aqui da perspectiva que nos interessa em particular, e eu, como pobre funcionário público, também falo nessa qualidade, mesmo pobre no sentido estrito da palavra, cada vez mais pobre, que é a possibilidade da suspensão de subsídios ou da redução dos nossos salários, enfim, aos pensionistas, toda essa questão que se tem colocado sobretudo do lado dos direitos de que os cidadãos são portadores e que impliquem uma prestação económica por parte do Estado. Portanto, haja uma dimensão económica de prestação, uma dimensão económica ou financeira. E tenho ouvido, enfim, muitas pessoas falar sobre isto. Há um metadiscurso político e mediático que neste momento não me interessa referir, embora também já tenha entrado nele, mas agora num discurso de natureza jurídica, muitos têm dito que, bem, estes direitos não podem ser reduzidos, não podem ser suspensos, porque não há um estado de exceção, porque não foi declarado um estado de exceção. Já ouvi isto várias vezes. Bem, tenho as maiores dúvidas de que possa efetivamente haver um estado de exceção económico, porque a nossa Constituição, no artigo 19, agora falando aqui numa ótica de direito constitucional português positivo, apenas admite um estado de exceção político-militar e de natureza social. A nossa Constituição depois tem dois subtipos de estado de exceção, na prática é um só, mas enfim, há duas figuras que se autonomizaram, pelo menos do ponto de vista terminológico e muito pouco no plano do regime, que é o estado de sítio e o estado de emergência. O estado de sítio corresponde a uma normalidade, a uma crise política ou militar, portanto um golpe de Estado,
uma invasão espanhola, coisas equiparadas, sempre o nosso fantasma, embora haja aqui um professor espanhol na assistência que eu saúdo, ou então também a situação de crise social, uma epidemia, uma cheia, um terremoto, um incêndio que obriga a isolar uma cidade, uma epidemia de ébola, por exemplo, que obriga a isolar uma cidade, suspendendo os direitos de circulação das pessoas, enfim, e outros direitos conexos. Mas, na verdade, a Constituição, no artigo 19, não refere nunca, como motivo para suspender direitos, a crise económica. Falta de dinheirinho. Nunca refere esse motivo como motivo para suspender direitos. E muitos autores, colegas até, têm dito, bom, então se é assim, não é legítimo suspender esses direitos, porque a nossa Constituição não permite a declaração do estado de exceção para esses direitos. Portanto, por um lado, o estado de exceção não prevê essa suspensão, e, portanto, não prevendo a suspensão, aplica-se a regra geral, que é de não pode haver suspensão, porque a suspensão é que é excepcional, e só pode haver suspensão nos exatos termos previstos pela própria Constituição, por uma regra de reserva de Constituição. Penso que isso é um raciocínio errado, e, além do mais, inútil, porque a realidade aí está, que nos obriga a enfrentar a realidade de uma crise económico-financeira de financiamento do Estado e das instituições. E agora, o problema, a meu ver, não pode ser visto com essa simplicidade. Isso é uma maneira, a meu ver, demasiado simplória de ver a questão, embora compreenda a preocupação das pessoas se revoltarem contra essa suspensão e essa redução e de esgrimir os seus argumentos. Mas eu penso que há aqui duas questões interessantes. Por um lado, é preciso referir que o estado de exceção em Portugal não é um estado de exceção económico. Podia ser, mas não é. Não foi essa a opção do legislador constituinte português. Nós podemos criticar as opções do estado de exceção, porque, a meu ver, o estado de exceção nosso é muito fraco. Quase nada muda quando se declara o estado de exceção, porque os órgãos de soberania mantêm as suas competências. A suspensão de direitos é uma suspensão muito reduzida, ainda bem até certo ponto, mas muito reduzida em comparação com outros países, em que perante crises político-militares, o estado de exceção de outros países, da Alemanha, da França, da Espanha, do Brasil, acho que eu analisei neste livro na parte de comparado, são estados de exceção muito mais fortes do que o nosso. Embora no nosso caso a fraqueza do nosso estado de exceção se compreenda por um trauma político-constitucional da Constituição de 33, quando os constituintes quiseram fazer a nossa Constituição, e fizeram em 76, tiveram medo de admitir amplos poderes numa situação de estado de exceção, com medo de isso poder convolar-se num regresso a uma ditadura. E, portanto, o nosso estado de exceção que foi usado nos dias em 75, enfim, Deus queira que não, mas se for necessário declarar o estado de exceção para combater uma crise política ou militar, um golpe de Estado, é um estado de exceção muito fraco, e eu tenho as maiores dúvidas de que possa resolver uma crise dessa gravidade. Mas a verdade é que a nossa opção não foi a opção por um estado de exceção económico. Não foi incorporada essa causa. Mas a verdade é que essa crise existe e a Constituição não pode deixar de acomodar esse problema e resolver esse problema. Então, como é que esse problema pode ser resolvido? Bem, eu acho que há várias maneiras de fazer uma aproximação talvez tópica a essa questão, percorrendo talvez alguns institutos que suscitam uma solução ou sugerem uma solução para esse problema. Regra geral, esses direitos, que são direitos dependentes ou associados a uma prestação económica ou financeira do Estado, em grande medida são direitos económicos e sociais, não são direitos de liberdades e garantias, e o estado de exceção, consagrado na nossa Constituição, visa essencialmente os direitos de liberdades e garantias. Não o diz assim, porque a formulação é geral para os direitos fundamentais, portanto não distingue entre direitos de garantias e direitos económicos, sociais e culturais, mas, na verdade, a sua função de aumentar o poder, diminuindo a liberdade, é uma função que se dirige primacialmente aos direitos, liberdades e garantias. Ora, em relação a direitos económicos, sociais e culturais, sabemos que, sendo direitos que têm uma proteção constitucional mínima ou razoável, em grande medida eles depois são desenvolvidos e são concretizados pela legislação ordinária. E sabemos que esses direitos estão dependentes daquilo que é economicamente possível. São direitos que são afirmados sob a reserva daquilo que for económica e socialmente possível. E, portanto, em grande medida, a diminuição do financiamento do Estado e uma crise financeira do Estado vai determinar uma perda automática da eficácia desses direitos na ordem legal, não na ordem constitucional, porque eles não o têm na ordem constitucional. Em grande medida, esses direitos são direitos dependentes
da reunião de condições financeiras e sociais para que eles possam ser plenamente aplicados. Aliás, eles são direitos elásticos. Eles alargam-se quando há uma expansão económica e eles reduzem-se na sua amplitude quando há uma recessão económica. Não pode ser de outra maneira, porque de outra maneira é fechar os olhos à realidade constitucional e ela impor-se-á sempre. E, portanto, penso que nesse caso a solução passará pela possível redução desses direitos com um fundamento de crise económica. O que não significa que esses direitos desapareçam, mas significa um enfraquecimento temporário desses direitos. Penso que esta é a melhor aproximação a este problema. Enfim, a este propósito também se fala muito na dogmática de direitos fundamentais sobre a existência ou não de um princípio de não retrocesso social, ou seja, um direito social ou económico, uma vez consagrado na lei através de prestações concretas, como acontece muito, por exemplo, ou no direito à saúde ou no direito à segurança social, saber se o legislador, depois, uma vez consagrado, por exemplo, um salário mínimo, se pode diminuir o salário mínimo, ou se pode reduzir o subsídio de emprego, que era 2 anos, para 18 meses, ou para 12 meses. Portanto, muitos afirmam, muitos constitucionalistas afirmam, talvez não muitos, que há um princípio geral de não retrocesso social. A meu ver, eu acho que não há esse princípio. Esse princípio, com o princípio geral, não pode funcionar. Pode haver, digamos, a ideia do não retrocesso social depende aqui de duas coisas. Bem, depende desde logo das condições económicas do país. Perante uma situação de recessão, não julgo que esse princípio possa ser aplicado genericamente. E depois pode haver, em cada direito económico e social, um maior ou menor espaço de discricionalidade do legislador, no sentido de ter mais ou menos margem de manobra conforme o grau de densidade que esse direito ganhou na própria Constituição ou conforme, enfim, segundo outro critério, o grau de eticidade desse mesmo direito plasmado na Constituição. Isto não significa desvitalizar os direitos económicos e sociais, não é isso, mas significa ter uma visão realista em relação aos direitos económicos e sociais, que têm uma eficácia diferente, não uma eficácia imediata, comparando esses direitos com os direitos de liberdades e garantias. Então, esta é uma questão que se tem colocado, mas não é única, porque, como mecanismo de resposta à crise, também podemos pensar já em aspectos mais de direito fiscal e direito financeiro, como questões que tenham a ver com impostos temporários. É possível aplicar impostos temporários, como aconteceu, aliás, com a sobretaxa, dita taxa, mas imposto, que nós tivemos que pagar em dezembro. Mas, portanto, há outros mecanismos que têm de ser admitidos numa lógica de crise e de direito da crise. Enfim, para além de outras questões que se possam colocar, invocação da alteração das circunstâncias, etc. Bom, portanto, a meu ver, o meu ponto de partida é um ponto de partida segundo o qual uma Constituição deve acomodar um contexto de crise, enfim, de acordo com os órgãos de soberania totalmente estabelecidos e legitimados, e seria uma loucura que uma Constituição fosse absolutamente insensível e rigidificasse ao extremo posições de direitos, enfim, sobretudo de direitos sociais, ou até através da invocação da ausência da incorporação constitucional de um estado de exceção que fosse de natureza associada a causas económicas ou financeiras. Portanto, este é o meu ponto de partida, mas não é o meu ponto de chegada. Sendo este o ponto de partida, isto não significa que esses direitos, ou o direito ao subsídio e ao de férias e de Natal, por exemplo, isto não significa que esses direitos possam ser retirados arbitrariamente. Ou não significa que essas reduções possam ser feitas arbitrariamente. E, portanto, admitindo que num tempo de crise possa haver essas restrições, ainda assim um tempo de crise não é um tempo em que se apaguem princípios constitucionais que também devem reger as situações de crise e fazem parte da tal Constituição de crise que surge ao lado da Constituição da normalidade. E o que eu vejo em relação a essa questão da suspensão dos subsídios de férias do tal, estou a dar esse exemplo, poderia dar outros, é o de respeito em relação a esses princípios, porque essa suspensão não se aplicou a outros trabalhadores, só se aplicou à função pública. E, na verdade, essa suspensão, ao contrário do que às vezes é afirmado, não é apenas para financiar o Estado através da redução da correspondente despesa pública. O que há é a aplicação do imposto apenas pago por uma parte da população que teria capacidade contributiva para pagar esse imposto, que são os funcionários públicos. E, portanto, só aplicar essa medida a um grupo de cidadãos, como se eles fossem os únicos causadores da crise, penso que isso viola claramente princípios constitucionais,
em matéria de tributação, quanto mais não seja o princípio da capacidade contributiva e o princípio da igualdade na distribuição dos encargos. Isto para já não falar do princípio da proporcionalidade, aqui considerando, por exemplo, a questão das pessoas reformadas ou das pessoas pensionistas, que estão numa situação de vida, para alguns, ideal porque dizem que não trabalham, mas sabemos que isso não é bem assim, porque há pessoas que envelhecem, há pessoas que já não podem trabalhar, há pessoas que têm maiores despesas de medicamentos, uns que estão em lares, estão acamados, e, portanto, a situação de pensionista nem sempre é assim tão boa como parece. E, portanto, isso provoca aí um problema de lógica de proporcionalidade na imposição destes encargos e destas suspensões. Para além de um outro problema, que é um problema, enfim, pelos vistos, dos tempos pós-modernos, que é o problema da ausência de confiança. Porque o que é hoje verdade, amanhã é mentira. E nunca mais vai ser verdade, infelizmente. E é isso que nós temos vindo a verificar, é uma alteração constante e abrupta, e injustificada e errática de mudanças legislativas que põem em causa também o percurso de carreiras. Se eu soubesse o que sei hoje, antes de ter entrado na carreira universitária, não sei se aqui estaria, fazendo aqui um raciocínio hipotético, embora o problema do dinheiro para mim é relativamente secundário. Não que seja rico, mas não é isso que me move. Portanto, penso que esta questão dos subsídios, em particular, e em geral as reduções que são impostas em direitos, pode ter este tipo de solução. Portanto, aceitar essa redução, se for temporária, em nome de uma crise, com certeza, enfim, desde que seja aprovada por órgãos democraticamente legitimados. Penso que não podemos sair desse contexto, mas sempre respeitando um conjunto de princípios fundamentais que continuam a prevalecer, mesmo num contexto de crise em que se admite uma radical transformação da ordem constitucional, mas não em matéria destes princípios. E permitam-me ainda também chamar a atenção para uma outra questão, enfim, que eu tenho referido em algumas intervenções públicas como cidadão, mais do que como professor, que é a questão que me faz impressão de não haver um conjunto de medidas associadas à questão das parcerias público-privadas. Porque tem-se dito que não se pode reduzir a despesa do Estado em relação às parcerias público-privadas, porque as parcerias público-privadas são fixas ou são reguladas por um contrato e a vontade contratual é sagrada, não podemos mexer nos contratos. Ora, eu pergunto, então, mas o funcionário público eu tenho um contrato com o Estado, neste caso com a Universidade Nova de Lisboa, então o meu contrato vale menos do que um contrato, a minha vontade, a minha palavra vale menos. Agora os professores já não são nomeados, são contratados, vale menos do que um contrato entre uma multinacional e o Estado português, ou uma Câmara, ou uma entidade pública em geral. Portanto, se é pela lógica do contrato, o contrato é o mesmo. E até dessa perspectiva, até os contratos na função pública até seriam mais importantes, porque envolvem o trabalho humano. O trabalho humano tem mais dignidade do que as batatas, ou o arroz, ou a ponta, ou os ferros, ou umas obras. Portanto, numa lógica, digamos assim, também personalista, de que a Constituição é portadora, até o trabalho humano que é desenvolvido pelo funcionário público deveria ter uma proteção específica. E a verdade foi uma medida imediata de redução e de suspensão desses salários sem que haja uma medida concomitante nesta ótica das parcerias público-privadas. É verdade que as coisas agora estão a mudar. Finalmente, as coisas estão a mudar. Como sabem, neste momento há uma comissão parlamentar de inquérito que está a fazer um levantamento importante em todas as parcerias público-privadas. Enfim, ainda ontem estive com uma pessoa colocada nesses meandros que me disse que estão para surgir revelações surpreendentes, como se pode calcular, aliás, em relação às parcerias público-privadas, de contratos nulos, de contratos altamente lesivos do interesse público, dinheiro que é dado sem fundamento contratual e legal, enfim, coisas assim. Portanto, é importante que haja essa investigação, uma investigação parlamentar que prestigie o Parlamento. Isso será feito até julho. Penso que é importante. E depois, segundo me dizem, espero, seguir-se-á um conjunto de medidas no sentido de também fazer aplicar, nesse contexto contratual do direito administrativo dos contratos públicos, um princípio de crise que até agora no direito administrativo só foi aplicado no direito do emprego público, mas não foi aplicado no direito dos contratos públicos. E até sabemos que provavelmente não seria necessário ao Estado fazer uma legislação especial na matéria de PPPs, porque os princípios gerais do direito administrativo têm sempre de acomodar
Não só a proteção do interesse público, como a alteração fundamental das circunstâncias. É verdade que também admito que haja empresas multinacionais, ou não, que também estejam na miséria, que também estejam a sofrer a crise. A crise é para todos, também é para os operadores, é para os capitalistas, portanto, não é só para os trabalhadores. Admito isso. Pode haver zonas da atividade comercial, da atividade industrial, em que a crise também se faça sentir. E da parte dos empresários haja esse problema, mesmo os empresários, sim, supostamente favorecidos, que fazem contratos de PPPs com